o mesmo sentimento. Lembrando que lá o verbo é presente, a voz é passiva, isto é, eu estou debaixo desse sentimento, e há imperativo da parte de Cristo nisso, da parte do texto, quando diz que eu devo buscar sentir, pensar, ou pensar a respeito de mim mesmo a partir do pensamento de Cristo. Eu preciso encarnar Cristo na minha vida. Eu preciso encarnar os sentimentos de Cristo na minha vida. Eu preciso encarnar na minha vida a forma de pensar. Isso é desafio porque nós somos humanos e temos as nossas mazelas humanas, nossas fraquezas humanas, nosso próprio perfil individual. Então, às vezes não é fácil, diante de algumas questões, tomarmos a posição de Cristo quando o nosso eu diz uma coisa diferente. E às vezes justificamos isso dizendo: Deus sabe que eu sou assim e me aceita assim mesmo. Mentira, você está se enganando, Deus não aceita assim não. Isso é engodo. É engodo. Então nós estamos procurando conhecer Jesus. Isso faremos naturalmente, sem seguirmos necessariamente uma ordem. Mas esse texto sucede, dizendo que então desceu a Cafarnaum, verso 31 do capítulo 4 de Lucas. Verso 31, capítulo 4. Então desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e os ensinava no sábado. E maravilhavam-se da sua doutrina, ou do seu didaque, do seu ensino, porque a sua autoridade, a sua palavra era com autoridade. Havia na sinagoga um homem que tinha o espírito imundo. Que tinha um espírito imundo de um demônio imundo, que tinha um espírito de um demônio imundo, e gritou em alta voz: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para destruir-nos? Algumas versões trazem: vieste para perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai dele. E o demônio, tendo-o lançado por terra no meio do povo, saiu dele sem fazer mal algum. E veio espanto sobre todos, e falavam entre si, perguntando uns aos outros: que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos, e eles saem. E se divulgava a sua fama por todos os lugares da circunvizinhança. Esse texto aqui, irmãos, é a primeira das 5 curas que o evangelista Lucas vai fazer registro no Evangelho. E essa cura era no dia de sábado. Lá no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 27. Lá no Evangelho de Marcos, capítulo 2, verso 27. Há uma referência sobre essa questão. Dizendo o seguinte: quando o texto fala Jesus como Senhor do sábado, e prosseguiu: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Então o sábado está para o homem, não o homem para o sábado. Por isso não creio na doutrina, e não tomo café com essa doutrina, de que o sábado é necessário para a salvação. Por quê? Rejeitamos a mediação de Maria, do ponto de vista da salvação,
E abrimos mão, abrimos uma brechinha pelas canções, através de alguns textos de ensino que é passado, onde a salvação somente em Cristo, sem o sábado, tem problema. Porque nós gostamos da música, nós gostamos do ensino, e vamos abrindo brecha para isso. Rejeitamos Maria e abraçamos o sábado, porque não conhecemos as Escrituras e nem prestamos atenção para isso. O Senhor Jesus desce a essa cidade e vai à sinagoga, e as pessoas se maravilhavam do seu ensino, porque a sua palavra era com autoridade. E é muito interessante o texto, porque a palavra usada aí não é poder no sentido de dínamos, ou dinamis, é exousia, autoridade. Porque pode vir ensino de quem não tem autoridade. Ou então você descobre, por um tempo mais avançado na sua vida, que durante anos ou algum tempo você admirava pessoa A, pessoa B, ou até você foi batizado por pessoa A, pessoa B, e descobriu que ele era uma farsa. Isso é uma das questões da reforma. Lutero enfrentou essa questão. Ele resolveu isso falando da igreja externa e da igreja interna. E que a igreja externa, ela tem maus e cristãos hipócritas e iníquos. E como eles falam a questão de sacramentos, e que batismo e ceia e aconselhamento podem ser ministrados por maus, hipócritas e iníquos. E aí? Eu fui batizado por alguém que não tinha uma vida coerente. E o que eu faço? Vou ser rebatizado de novo? Não. A iniquidade era do instrumento. O ato e a confissão, o batismo de crente, de alguém que já havia experimentado a graça, a administração da ceia, a memória da ceia, não perde a sua validade, porque alguém indevidamente o fez sem estar na igreja interna, e sim na igreja externa. Porque é uma igreja interna que só o Senhor conhece, porque o joio e o trigo sempre vai se misturar. E Deus não nomeou nenhum de nós para membro da comissão, ou relator da comissão, que vai julgar quem é joio e quem é trigo. Mas nesse texto, quando fala que Jesus pregava com autoridade, isso é um grande diferencial. Às vezes tem pessoas que são, eu não gosto do pastor fulano, cicrano, porque ele é muito conservador. Às vezes são, porque deve ser hipócrita. Necessariamente não. O que eu tenho observado em muitos desses homens de Deus é uma vida que busca ser reta. Eles podem ser duros em algumas coisas, mas a mensagem é com autoridade de quem está falando. Jesus falava com autoridade. Eu costumo pensar que hoje o problema, o Estado, ontem nós tínhamos uma preocupação aqui, porque temos um convênio, se podíamos, pelo fato do Estado ser laico, podíamos ter tido aquela programação ontem falando de Jesus primeiro. Se tiver queixa, manda vir por escrito. E aí muda de figura. É o nosso espaço, foi convite, está aberto.
Mas o problema hoje não é o Estado laico, é a igreja laica. É a igreja que não tem cor, do ponto de vista de ensino. Não estou falando de igreja conservadora. Eu comentava com um colega. São questões morais. Muita gente espantada aí com a eleição do Donald Trump. Mas certamente se fosse aqui, muitos de nós teríamos votado nele. Porque ele foi eleito lá com a maioria conservadora dos crentes. Dito quem está lá, não fui eu, não vivo lá. E um colega me disse, mas são questões morais. Eu perguntei, mas será que questões morais? E quando a gente pensa em questão moral hoje em dia, a gente tem pensado muito na uma afetividade na questão do aborto. Não estou levantando bandeira. E da questão da tolerância religiosa. Não estou levantando bandeira disso. A pergunta que eu fiz a esse colega foi que, se essas questões morais são tão somente o marco divisor para abrirmos também mão de tantas questões que o Evangelho nos ensina. E nesse ponto a igreja tornou-se laica. Parece que nós estamos falando sem autoridade. E essa era a diferença do ensino de Jesus. Ele trazia autoridade no que falava, no que estava sentindo. Está lá no Sermão do Monte isso. E primeiro nós temos que, de certa forma, entendermos a finitude humana como voz. Quanto você mais se afasta do conceito de perfeição dessa finitude humana, mais você tem ouvido aberto para ouvir a voz do Evangelho, a voz do texto bíblico. O texto diz que havia na sinagoga um homem que tinha o espírito de um demônio imundo e gritou em alta voz. Esse é um texto do Evangelho. E é um texto que está em Marcos. Consequentemente, se você quiser jogar fora os outros textos da Bíblia, vai ter que ficar com Marcos. Que esse foi o primeiro texto escrito. E a gente fica pensando, mas como que na sinagoga tinha um espírito imundo? Um demônio imundo no meio da sinagoga? Porque era sinagoga. Porque era judeu? Não. Porque na igreja externa também tem. E o grave problema, às vezes, na ministração de libertação, são as cobras boas. É o demônio que vem protegido pelo crente, que é o Pokémon de estimação dele. Pokémon que chama, né? É. Porque ele acha que a graça de Deus, inclusive, irmão, dá espaço, porque dá espaço para que ele tenha esse bichinho de estimação. Mas isso a Bíblia ensina com joio e com trigo. Isso não quer dizer que quem tem um demônio não possa ser liberto. É o que Jesus vai fazer. Observe o texto. Porque Jesus não começou uma ladainha para expulsar demônio. Ou não começou a invocar se há demônio que se manifesta. Sabe aquela ladainha que fazem, né? Aquelas encenações para dar ibope. Ele começou ensinando. E aí vem o princípio-chave desse texto. Palavras do reino incomodam. A palavra do reino incomoda. Palavra falada, palavra vivida, palavra sentida, palavra ressentida. Incomoda. Viver buscando palavra de Deus incomoda. Observe, Jesus estava ensinando. Não era nenhum culto
patrocinado para expulsar demônio. Não era nenhuma terça-feira de libertação ou sexta-feira de libertação. Era um sábado. Era na sinagoga. A Bíblia diz muito pouco sobre isso. A Bíblia fala muito pouco, até mesmo sobre Satanás, não fala o que é necessário. Eu sempre optei, se eu tiver que ler um texto sobre Jesus, sobre o diabo, eu leio sobre Jesus. Porque eu preciso saber que ele tem autoridade pelo diabo. Ele gritou, diz o texto, né? Diz o texto, versículo 34, diz: que temos nós contigo? E quando fala de possessão, é ter nas mãos, é segurar, é alguém que está escravo. Eu respeito a crença de qualquer pessoa. Eu entendo isso. Mas entendo que só Jesus salva. Só quem conheceu, quem conhece, ou quem já passou, não simplesmente, porque viu se rastejar, porque viu fazer isso, não. É conhecer a vida. Aquilo é fichinha. É conhecer o efeito de uma vida que não está debaixo da graça, que não está debaixo do domínio, da autoridade, do poder de Jesus. Não estou falando de um ato. O que temos nós contigo? Isso é mais de um. E simplesmente ele diz: vieste para nos destruir. Ou algumas versões trazem: vieste para perder-nos. Perder também tem sentido de destruir, tirar do caminho, né? ou afastar do caminho. Então, por isso que algumas versões trazem perder. Mas o fato é que ele reconhece a obra de Cristo, né? Isso, se você abrir sua Bíblia em 1 João capítulo 3, verso 18, verso 8. A minha tradução nesse aqui não é das melhores. Tem tradução melhor. É quem vive cometendo pecado, ou quem vive sob o domínio do pecado, que já pecamos. Quem comete pecado, isso vai ser explicado no verso 9 também, é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. E para isso Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. E aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, aqui está a resposta, vai complementar a tradução. Porque a semente de Deus nele permanece. Aqui a palavra, o grego usa espermaton. Porque a semente de Deus permanece nele. E não pode continuar pecando porque é nascido de Deus. Isto é. Ele pensa, às vezes até comete o delito, mas não vive naquilo, não vai viver naquilo. Porque a semente de Deus está ali. Agora, quando não se incomoda mais com o que se faz, porque a semente de Deus não está mais ali. Ou nunca esteve. E essa é a questão. Então, observe o texto, pensando no sentimento que devemos ter em relação de Jesus, em relação às nossas vidas, que o Senhor Jesus não fez nenhuma técnica. Não fez nenhuma técnica. Não foi para nenhuma sessão de libertação. Eu me lembro de um pastor, não sei se ainda hoje é vivo, o pastor João Crisóstomo, trabalhou muito tempo no Maranhão, foi secretário executivo do Maranhão.
Ele era na sua religião, ele era um sacerdote, era um pai de santo, e que conheceu a Jesus e que passou os dramas de toda a obra maligna que acontece nas vidas e às vezes teve que enfrentar aquilo e descobrindo aquilo na presença de Deus. Porque não havia uma terça-feira ou uma sexta-feira, não havia que tinha que tomar banho disso ou banho daquilo. Só havia Jesus, e só há Jesus para isso. E é isso que eu gostaria que pensássemos nessa manhã. Diz a palavra de Deus que Jesus o repreendeu, isto é, mostrou honra em relação à honra de Deus, não a honra daquele espírito, né? Reprovou, repreendeu, não havia megafone, não tem nada disso. Professor que mete, ainda tem apagador hoje em dia, não? Nas salas de aula ainda usa apagador? Tem, né? Então, quando tem, né? Então, o professor que mete aquele apagador, faz aquele barulho, aquele bafafá todo, ou então chama ou ele ou eu, aquelas coisas todas. Eu sei que mudou muito a disciplina escolar, né? Fomos de outra época. O professor era a nossa segunda mãe, tínhamos todo o respeito, e os pais nos ensinavam a respeitar. Nunca aprendemos dos nossos pais que pastor é empregado, que pastor também, né? Nunca aprendemos que professor é empregado, porque recebe salário e sou eu que pago. Não era essa a nossa educação. E o professor fala com os olhos. Jesus falava com os olhos. Jesus falava com autoridade. E foi o que ele falava. Foi palavra do reino que trouxe naquele ambiente Satanás à tona. Porque palavra do reino incomoda. Viver no reino incomoda. Viver pelo reino é pagar um preço. Viver naquilo que cremos ser os valores do reino é estar em oposição, gente. Não necessariamente brigando na discussão, não é isso que eu estou falando. Porque, por causa da hipertensão, o mundo perdeu o sal também. Está faltando sal nesse mundo. Está faltando luz nesse mundo. E falta, porque às vezes falta entre nós. Temos todos os recursos do mundo. Nunca se traduziu tanta Bíblia, nunca se fez tantas traduções, nunca se vendeu tanto. E sempre que sai é melhor do que a outra, né? Sempre é melhor do que a outra. E você pode ter suas 20, 30 Bíblias e não ter nenhuma. Porque a minha vida, a sua vida, não estou falando de problemas. Não estou falando de dever. Porque até o seu credor conhece você e sabe quem é você. Estou falando de um estilo de vida que é incompatível com a fé cristã, com o ensino de Jesus. Por isso Satanás toma cafezinho com você sem nenhum problema. Não estou falando de pessoas que têm problemas disso, estou falando de Satanás. Porque quando você chega, não é porque você é chato, não é porque você é mal-humorado, não é porque você é metido a santo, não é nada disso. É porque o seu discurso, o seu didaque, o meu discurso, a minha prática, os meus valores, eu tento vivê-los de acordo com aquilo que eu creio. E às vezes eu sou incompreendido por isso. Porque eu creio que tem coisas também comportamentais que não são para crentes. Como também deixamos de fazer uma série de outras coisas
de viver uma série de outras coisas que poderia trazer diferença. Quando eu fui começar a obra de construção dessa igreja, um irmão não dessa igreja me fez uma proposta. E eu sempre dizia ao irmão Cid: olha, irmão Cid, graças a Deus, ele me ajudou muito nas compras de tudo isso na época. São 15, 17 anos que estamos pelejando nessas coisas. Ele disse: olha, pastor, de tudo que o senhor gastar, eu lhe repasso 10%. Isso em 97. Eu até podia ter trazido para o culto de oração, mas quero agradecer uma benção que eu recebi. Aquele irmão vai abrir mão de parte do lucro dele para me ajudar. Não funciona assim não, gente. Porque, ainda que estejamos os problemas domésticos, a gente tem. Eu me lembro estou concluindo, me lembro de um congresso de jovens, teve um pastor que disse: olha, eu nunca briguei com a minha esposa. Aí o pastor Manfred foi depois falar para os jovens: olha, todo dia eu brigo com Liana, mas eu amo muito a minha esposa, né? Ou numa tradução mais comum de linguagem, eu amo ela, né? O que Jesus está dizendo, tentando nos resgatar, e aqui não vai, eu não quero que os irmãos pensem nisso como cobrança disso, daquilo, não é essa questão que eu quero trazer. Eu quero trazer que o mundo continua se espantando pela atitude positiva ou negativa do crente em Jesus. Não pense que o mundo acha fantástico porque o crente faz certas coisas. Ele mesmo diz: olha, é crente e faz tal coisa. Assim eu quero ser crente também. Já ouviram essa expressão? Já, muito bom. Assim eu vou ser crente também, né? Mas não é essa a questão. Nós somos barro. Eu fiz uma dissertação esses dias sobre o Evangelho com toque de barro. O Evangelho é poder. O proclamador é barro. Nós somos barro. Nós somos vasos de barro. Que trinca às vezes com qualquer pancada. Mas o poder dentro é de Deus. E quando esse poder, ele vem à tona, pelo que se vive, pelo que se fala, acho que muito mais pelo que se vive do que pelo que se fala. Muito mais. E é algo que você tem que ter consciência disso. Ninguém conhece o nosso coração, só Deus. Esposa conhece parte, marido conhece parte. Alguns parecem que são estranhos um ao outro completamente, né? Eu e a Fátima, nós vamos viver um momento que vamos mostrar se somos ou não estranhos um ao outro. Porque a gente tem aquela ideia do mito que filho mantém casamento. Não é verdade. Filho pode manter moradia conjunta. Mas ela me conhece, eu conheço. Mas só Deus me conhece plenamente. E só Ele conhece a intenção dos nossos corações e sabe quem somos de fato. Ele sabe. E o mundo? O mundo continua precisando da exousia da autoridade da palavra.
Por isso eu fico pensando, eu penso naquele colega, acho que ele sofre, no fim, no íntimo de tudo ele sofre. Porque desconstrói tanto que não sobra nada. Não sobra consolação. E a palavra nos consola. Porque tem uma raça aqui que é teimosa, e eu estou incluído entre eles, que Deus quando fala, fala pela palavra. Porque eu me submeto. Ah, mas se foi fulano que falar, será que é isso? Será que... Quando Deus chama na palavra, né? Ele chama. Porque a palavra é autoridade. Ele falava com autoridade. E a palavra vai tirando aquela gordura que vai juntando no tempo, às vezes nas cozinhas das nossas casas, vai juntando uns negocinhos assim, de vez em quando tem que fazer uma faxina geral, né? A palavra vai na mão, ó. Não usa aspirador não, é bucha, esponja e vai lá na força, e dói. Uma vez eu quebrei o braço, passei 30 dias, aquele negócio se coçava naquele tempo, aquele algodão era cheio de grão, aquilo ia um sofrimento. Mas depois que tirava aquele gesso, para tirar aquele sebo que ficava naqueles braços, né? Isso anos, lá em Barbacena, né? Não era aquele algodão, não sei que algodão era aquele que colocava tão cheio de caroço, aquele coçava dia e noite. E toda pessoa que tinha um braço quebrado tinha que andar com um pauzinho para poder coçar, né? E quando a gente tirava, além de ter dificuldade nisso, né? Tinha que esfregar aquela sujeira para sair, aquilo doía, porque a região estava indo inflamada. Quando a palavra entra em nós, não pensa que é tão suave, não. Ela entra como um indivíduo que vai mexer com soda cáustica sem se proteger. E ela entra para que realmente ela possa nos aperfeiçoar. Dizem por aí que você consegue essa perfeição aos 102, 105 por aí. Apesar que eu tinha uma tia de 105 que era muito brava, crente, mais brava que daquelas. Então, não sei se chega aos 105, tipo, se você recebe o diploma disso, né? Mas Deus vai fazendo de dia em dia. E que realmente o Senhor possa produzir em nós esse sentimento da palavra de Deus. Porque eu não quero ser condenado entre aqueles que são condenados porque aprovam. Te amo, mas essa não é o projeto de vida que Deus tem para você. E você sabe que pode contar comigo em todo momento. Mas a vida que você está levando, filho ou filha, não é o projeto de Deus para a sua vida. Eles sabem disso. E sabem quando me ligar à meia-noite, 1h, 11h, sabe disso. Como disse o irmãozinho ontem aqui, pode contar. Mas eu vou te dizer, esse não é o projeto de vida que Deus tem para você. E eu não tomo cafezinho com o seu estilo de vida. Mas ajudo você. O mundo está laico, porque a igreja anda laica. Deus nos ajude. Vamos cantar? Uma expressão. Vamos ficar em pé. Vamos cantar essa declaração de fé e vitória aí. Do teu pecado tu queres livrar, teu sangue tem poder, sim tem poder. Almejas tu do maligno escapar, seu sangue tem esse poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder,
sangue tem poder, sim, tem poder. Vícios, paixões, queres tu dominar, seu sangue tem esse poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador ou aceita o dom de Jesus. Teu coração queres purificar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Todas as manchas te pode tirar, seu sangue tem esse poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador ou aceita o dom de Jesus. Oremos. Bondoso Pai, Pai de infinita graça, obrigado pela Tua palavra nessa manhã, onde ela nos desafia, ó Deus, olharmos para Jesus, que ensinava com autoridade aos seus ouvintes. E Ele confiou essa missão à Tua igreja para que as pessoas, ao olharem para as nossas vidas, pudessem ver a autoridade de Cristo em nós, em nossas ações, reações, pensamentos e atitudes. Por isso a nossa oração como igreja nesta manhã: ilumine nossa mente para lembrarmos o tempo todo da Tua palavra proclamada nesta manhã em nossos corações. E que a nossa vida, Senhor, seja uma resposta, seja uma mensagem para aqueles que ficam tateando a esperança em muitos lugares e que possam ver em nossa vida a verdadeira transformação que a autoridade de Cristo faz em nossa vida. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e consolação de Teu Santo Espírito, ó Deus, repouse sobre cada vida preciosa aqui nesta manhã, no nome precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.